pessoal da segunda série, como estão? Bem, nessa aula nós vamos abordar a urbanização brasileira. Já iniciamos, vamos dar continuidade no entendimento de como que ocorreu o processo de urbanização no Brasil, como que ocorreu o processo de crescimento das cidades brasileiras. Tranquilo? Vamos partir do seguinte princípio. Nunca é demais nós entendermos, antes de mais nada, o que é processo de urbanização. A urbanização ela consiste nada mais do que no aumento da população que vive nas cidades em relação à população que vive no campo. Ou seja, na urbanização, a maioria das pessoas vai viver nas cidades, e uma parcela menor vai morar no campo. Tranquilo? A urbanização, nós temos que também partir do seguinte entendimento. A urbanização ela está relacionada a partir de uma tríade, sendo a urbanização um pilar desses três pés. Então, a urbanização ela vai ser relacionada, ela vai estar diretamente influenciada pelo êxodo rural e pela industrialização. Se você quiser considerar, para ficar mais fácil o entendimento, relacione o processo de urbanização com a industrialização e depois o êxodo rural como processo disso. Então nós temos essa tríade, mas você pode também fazer essa conexão aqui. A urbanização vai estar diretamente relacionada com a industrialização, que vai promover o êxodo rural, que por sua vez vai fazer com que o processo de urbanização aconteça. Tranquilo? Então veja, no Brasil, como que esse processo aconteceu? Vamos fazer um apanhado histórico, considerando desde a chegada dos portugueses, então por aqui, no ano de 1500, até os dias atuais, ou pelo menos até a metade do século passado. Podemos dividir, considerando esse período de análise, a urbanização brasileira, em 4 fases. A primeira fase faz referência ao período de ocupação, lá no século XVI. No início do século XVI, nos anos de 1500, não havia uma preocupação em fundar vilas, em fundar cidades no Brasil, porque, primeiro, eles não sabiam direito o que iam fazer com o território brasileiro. Se iam explorar, se iam ficar por aqui. E nós sabemos que a colonização brasileira ela ocorreu pautada naquilo que se denomina de colônia de exploração. O Brasil tornou-se uma colônia de exploração. Então, inicialmente, não houve a fundação de grandes cidades, propriamente dito, e etc. Em 1532 foi fundada a primeira vila do país, a Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, onde hoje lá inclusive é a região de São Vicente. É a primeira vila, isso em 1532. Ao longo dos anos de 1500, daquele século até 1600, várias outras vilas foram surgindo, foram crescendo. A maioria delas no Nordeste brasileiro, Olinda, Recife, Salvador, a maior parte delas no Nordeste brasileiro, tranquilo? Mas não avançou, não houve qualquer avanço em relação ao interior do país. Essas vilas elas ficaram pontualmente, elas ficaram concentradas no litoral. Não houve qualquer avanço em direção ao centro, em direção ao interior do Brasil, tranquilo? Já no século XVII e século XVIII, essa lógica mudou um pouco. Isso em função da descoberta do ouro e do diamante no estado de Minas Gerais. A descoberta do ouro e do diamante no estado de Minas Gerais fez com que uma grande quantidade de pessoas, daqueles que já estavam no Brasil, e também pessoas que vieram de fora, os imigrantes que estavam vindo para o Brasil, eles fossem trabalhar com a mineração. Minas Gerais estava um pouco mais afastado em relação à área litorânea. A atividade da mineração, naturalmente, demandou a criação de uma infraestrutura mínima necessária. E aí surgem as primeiras vilas no que hoje a gente tem como estado de Minas Gerais.
né? Criou-se um comércio, casas, houve o estabelecimento de uma agricultura para abastecer a atividade de mineração propriamente dita. Então, a mineração contribuiu muito para uma primeira interiorização do Brasil, né? E, naturalmente, para o crescimento das cidades. Ocorre que essa atividade ela vai entrando em declínio, principalmente no século XIX. E aí vai surgir uma outra atividade econômica que também vai contribuir para o estabelecimento e para o surgimento de algumas cidades brasileiras. Essa atividade econômica é o café, a produção do café, que vai ter um eixo, né, desde o do estado do Rio de Janeiro até o noroeste do estado do Paraná. Então, se você fizer um traçado, ali tiver que pegar um mapa do Brasil e fizer um traçado, você vai ter um eixo em que houve a produção do café nesses três estados, principalmente Rio de Janeiro, a parte oeste, o interior de São Paulo, e o norte e o noroeste do estado do Paraná. A produção de café naquele momento, ele rendia muito dinheiro. Era uma produção bastante rentável. Então, houve a concentração de renda e etc. Houve um aumento na questão da aquisição do capital. Isso fez também com que as cidades onde a atividade estava ocorrendo, onde centrava-se a questão do comércio do café, do processamento do café e etc., crescesse mais do que as demais cidades, e isso contribuiu para a formação de uma primeira rede urbana no país, né? Algumas cidades importantes que concentravam as riquezas oriundas da produção do café, né? E cidades que exerciam funções em relação às demais, né? Porque nós tínhamos pequenas vilas nesse contexto, né? Não eram grandes cidades, nós não tínhamos um cenário parecido com o atual. Já no início do século XX, já nas primeiras décadas do século XX, né, o Brasil começa a mudar de patamar. Né? Curioso ver dizer isso, mas quem acaba dando o pontapé, que contribui para que as cidades brasileiras comecem a mudar de patamar, comecem a realmente se desenvolver, a crescer, as pessoas começam a sair do campo e ir para a cidade, é a Primeira Guerra Mundial. Isso porque o Brasil até então não produzia nada, não tinha indústria. O que sustentava a economia brasileira? A produção do café. O Brasil, se o principal produto da economia brasileira do café, quem comprava? A Inglaterra, a Alemanha, os países europeus estavam preocupados com a guerra. Os caras iam comprar café? Não, eles iam investir em armamento. Tomar café não é algo de extrema necessidade. Então eles investiram em armamento, em desenvolvimento bélico, etc. Não importaram o café brasileiro, não pararam de comprar. Isso gerou uma crise econômica no Brasil. Ele deixou de exportar, de vender o seu principal produto. Por outro lado, o Brasil praticamente não tinha fábrica, não tinha indústria, não se produzia nem produtos do cotidiano, né? O que nós produzíamos no Brasil naquele contexto? Alguma coisa relativa a vestuário, calçado, indústria de banho, né? Produzia-se banho, o Brasil vendia para outros países, mas uma indústria muito rudimentar. Com a queda do principal produto de exportação, que era o café, o Brasil viu-se obrigado a começar a investir em outros setores. Primeiro, uma indústria de base para abastecer o próprio mercado interno. Né? E, por conseguinte, investir em outros tipos de produtos para não ficar apenas dependente do café ou de qualquer um único produto que seja, porque se houver qualquer problema, né, uma crise, causa um sério problema econômico ao país. Aí o Brasil começa a investir na questão industrial, mas de um modo muito incipiente. Isso vai durar, né, toda a chamada República Velha, isso até a chegada do Getúlio Vargas ao governo, na década de 1930. O Getúlio Vargas, né, você já deve ter estudado história, que o Getúlio Vargas ele era um progressista. Ele queria que o Brasil crescesse, que o Brasil se desenvolvesse. E aí ele vai criar uma série de estratégias para desenvolver a indústria no Brasil. E a indústria no Brasil, né, no período do Getúlio Vargas, vai ser uma indústria de base, uma indústria pesada, principalmente voltada para a produção
de recursos energéticos voltadas para a questão da mineração. Vai ser uma indústria pesada, uma indústria de base, né? Não vai contar com uma indústria de montagem de um determinado produto ou de uma indústria tecnológica ou coisa do tipo. É uma indústria realmente de base, uma indústria pesada, como se diz. Geração de energia e a questão da metalurgia de um modo geral. Mas isso vai fazer com que as pessoas comecem a se deslocar para as grandes cidades. Olha, você tem as primeiras indústrias, precisa de mão de obra, as pessoas começam a se deslocar e ir trabalhar nessas indústrias, nesses parques industriais. Né? E aí nós temos, por exemplo, o crescimento de São Paulo, o crescimento do Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo. E aí começa a ter o êxodo para a região sudeste do Brasil, principalmente para a cidade de São Paulo. Né? Começa a crescer muito. Né? São Paulo passa de 100 mil habitantes para 1 milhão de habitantes muito rapidamente. Tranquilo? Aí nós vamos chegar ao governo do Juscelino Kubitschek. Saímos lá do governo do Getúlio Vargas, década de 30, 40, vamos lá para o governo do Kubitschek, Juscelino Kubitschek. Assim como o Getúlio Vargas, o Kubitschek era um visionário, queria que o Brasil crescesse economicamente, socialmente. Primeiramente, precisava crescer economicamente. Né? E você sabe que a industrialização é sinônimo de desenvolvimento. Hoje, você pensa, o que é um país desenvolvido? Um país industrializado. Né? Hoje, 2020, um país que investe na tecnologia e numa indústria tecnológica. Né? Mas o país industrializado é um país desenvolvido. Nesse sentido, o Juscelino Kubitschek vai fazer todo um esforço para industrializar o Brasil e principalmente vai criar Brasília, tirar a capital do Rio de Janeiro e vai levar para Brasília, né? Vai construir Brasília, aquela história toda. Isso também vai contribuir para o crescimento das cidades brasileiras na região do Centro-Oeste, que era totalmente vazia, totalmente desocupada, você não tinha cidades, ocupações, era um grande vazio. A região do Centro-Oeste brasileiro, então o Centro-Oeste começa a crescer, começa a ter cidades e etc. Os nordestinos vão para lá, trabalhar na construção e por aí vai. Fato é que as políticas, né, implementadas pelo Juscelino Kubitschek, depois também reforçadas pelo período da ditadura militar, vai fazer com que o Brasil se industrialize, que o país vai abrir as portas para a vinda das empresas transnacionais, principalmente na década de 70, e aí vai ocorrer um êxodo rural em massa. Né? A população naquele momento que estava um pouco abaixo de 50%, ainda permanecia rural, então, um pouquinho mais da metade ainda era rural, cerca de 55% mais ou menos da população vivia no campo, se transfere para a cidade. Inverte. Agora, a partir da década de 70, nós teremos um país urbano. A maior parte das pessoas vão estar morando nas cidades. É um processo muito repentino, um processo rápido, e os problemas relacionados a esse crescimento acelerado, repentino das cidades brasileiras, nós conhecemos muito bem. Tranquilo? Na próxima aula nós discutimos isso. Um abraço a todos.